Olá a todos, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma live de aquecimento para a nossa Semana de Cálculo Estrutural, que acontecerá nos dias 9, 10 e 12 de junho, ou seja, semana que vem. Quem ainda não se inscreveu, basta acessar minha bio e se inscrever, fazer sua inscrição. Ela é online e gratuita. Hoje eu vou falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntam. Quais são os primeiros passos para iniciar um projeto de cálculo estrutural? Tá? Eu falo muitas vezes assim, a pessoa quando vai fazer um projeto estrutural, ela tem que primeiro pedir para o seu cliente todas as informações, não pode ficar faltando nenhuma delas. Eu falo muitas vezes que essas informações são o quê? Arquitetura, tá? Tem que pegar a arquitetura final, tá? Eu sempre falo assim, aprovada na prefeitura. É aquela arquitetura que não vai ser mais modificada, tá? Ela, basicamente, você vai fazer com ela desde o início até o final, tá? Por quê? Porque se você faz um projeto estrutural em cima de uma arquitetura que pode ser modificada com o tempo, você está perdendo seu tempo, praticamente está perdendo seu tempo. Então você tem que pedir e falar assim, ó, essa é a final, você vai fazer alguma modificação? Se fizer a modificação e você fala assim, não, pode deixar que eu vou fazer o cálculo estrutural e depois a gente vê esse tipo de modificação. Aí você está assumindo o erro, tá? Então eu já te recomendo, não faça isso, tá? Pegue um projeto arquitetônico que seja finalizado. Pega esse projeto arquitetônico e também tem que pedir para o cliente a topografia. Tá? Muitas vezes, quando a gente pega o projeto arquitetônico, já existe uma topografia, ele desenha essa topografia dentro do projeto arquitetônico. Tá? Coloca lá as curvas de níveis, coloca lá os níveis nas extremidades, marca o lote. Eu já falo o seguinte, não acredita muito 100% nisso, pode estar até correto, não tem problema, mas não acredita muito nisso não. Eu sempre recomendo a pessoa, quando for fazer o projeto estrutural, pega a arquitetura e pede o projeto topográfico separado, em um arquivo separado, em DWG, tá? Por quê? Porque aí você vai, com o nome, tá? É com o nome do profissional que executou. Aí você vai olhar essa topografia, pode até conferir com aquela que você estiver lá na arquitetura, porque se tiver alguma, vamos colocar assim, algum erro, você vai detectar aqui agora. Tá? Ah, não, a arquitetura está um pouco diferente. Então, se tiver alguma coisa que eu quero perguntar para quem executou essa topografia, eu ligo. Eu vou ligar para essa pessoa. Ou senão eu pego para o cliente, ó, com quem você fez o projeto topográfico? Aí eu vou entrar em contato com essa pessoa e tirar as minhas dúvidas. Isso acontece, tá? Isso não é incomum, não. Eu falo o seguinte, é muito fácil hoje você pegar hoje um projeto em que a topografia está com erro. Eu agora mesmo estou fazendo um projeto que a pessoa praticamente ela me entregou 2 projetos topográficos, além de um dele que está na arquitetura, e nenhum bateu com nenhum deles. Aí o que eu faço nessas horas? Eu vou e faço a visita em obra. Tá? Eu faço uma visita em obra justamente para a gente perguntar, ó, é isso aqui, é esse que está aqui, qual deles que eu vou seguir? É nenhum deles? Vou ter que pedir uma nova topografia? Então, tem que realmente ter certeza que a arquitetura está correta e a topografia também está correta. Tá? Para que você faz isso? Você pega essas duas informações e agora vai casar essas duas informações. Você vai pegar o seu projeto arquitetônico, casar com o projeto topográfico para fechar se o lote que está colocado lá na arquitetura está fechando com o topográfico. Você precisa muito disso justamente porque quando você for fazer a locação da fundação, que já é o final, você tem como colocar um ponto de referência. Se você não tem esse ponto de referência, você praticamente se perde ao entregar esse projeto. Então assim, eu estou falando lá no final, tá? Mas agora para começar eu já tenho que ter essas informações. Outra informação que assim, não é crucial pedir agora não, tá? Mas seria bom para você já ter uma ideia. Eu peço muitas vezes a sondagem. Eu quero a sondagem justamente porque eu já vou ter uma prévia do que vai acontecer no final. Mas para poder fazer o projeto estrutural agora, iniciar, eu não preciso dele. Mas no meio do caminho eu já começo também a pedir essa relatório de sondagem. Tá? E detalhe, tenta procurar também pessoas para poder fazer sondagem, tá? Porque muitas vezes o cliente fala assim, não, ainda não fiz sondagem não, você me recomenda alguém? Aí você fala assim, ó, eu recomendo tal e tal pessoa. Aí eu falo que é mais por
por experiência, tá? Você chega e fala o seguinte, ó, eu já fiz uma sondagem com essa pessoa, deu certo, essa pessoa não deu certo. Então você vai tendo, eu crio mais ou menos uma lista que eu falo o seguinte, ó, essa pessoa eu já fiz um projeto estrutural com ela e deu tudo certo, tá? Então tudo aí vai depender da confiabilidade. Eu já tive pessoas que eu recomendava para fazer projeto de sondagem com ele e depois descobri que não era boa coisa. Tá? E parei de recomendar essa pessoa e comecei a passar a recomendar outras pessoas. Então vamos lá, então já pedi a arquitetura, já estou com o projeto topográfico e a sondagem à parte, já solicitei dele lá para usar lá para o final. Agora o que eu vou fazer? Lembra, eu coloquei a arquitetura embaixo da topografia para conferir tudo. Antes de começar o projeto estrutural em si, aí agora você vai fazer o quê? Você vai fazer uma entrevista com a pessoa que te contratou, com o seu cliente. Qual que é a importância de fazer essa entrevista? É porque tem muitas vezes, isso acontece frequentemente comigo. A pessoa simplesmente me entrega a arquitetura, começa a fazer o projeto estrutural nele, aí quando eu vou entregar, eu falo assim, mas eu estava querendo colocar uma piscina aqui na cobertura. Aí eu falo assim, mas na arquitetura eu não estava prevendo isso. Não estava prevendo. Mas eu estava querendo, esqueci de falar com o arquiteto, ele não colocou, não tem como colocar uma piscina aqui não, uma piscina de concreto, uma de 10 mil litros, 15 mil litros. Então é muito importante, antes de começar o projeto estrutural, você fazer uma entrevista e perguntar, ó, lá na cobertura o que você está pensando? Eu quero fazer uma piscina. 10 mil litros? 8 mil litros? 15 mil litros? Então você chega e fala o seguinte, onde você quer colocar essa piscina? Porque quando você fazer o seu projeto estrutural, você tem que chegar lá na cobertura e marcar a região aonde vai colocar essa piscina e você coloca lá o peso. Eu falo assim, 8 mil litros. Gente, quando eu falo 8 mil litros, eu já coloco um pouquinho a mais, porque ele ainda tem o peso da estrutura, tá? Uns 10% a mais, basicamente é isso. Então eu gosto de marcar o local, porque senão depois que você entrega o projeto estrutural e fala o seguinte, ó, não, eu quero a piscina do outro lado. Não, vai ser aqui, ó, é aqui que eu combinei, é aqui que está na arquitetura, é aqui que nós combinamos tudo. E nessa entrevista eu falo também o seguinte, principalmente varandas, tá? Varandas a gente tem que perguntar isso. Muitas vezes tem aquela varanda aberta que para contagem de área para arquitetura é diferente quando é área fechada. Então você chega e faz a pergunta para ele, ó, deixa eu te perguntar, essa varanda aqui você está colocando desse jeito, mas depois que tirar o habite, você vai fechar essa varanda? Você vai incorporar essa área à sala, ou uma copa, ou um quarto? Porque se for incorporar, aí você vai ter que colocar tudo no mesmo nível, tá? Tudo no mesmo nível e vai fechar com alvenaria, vai fazer um fechamento de alvenaria total. Então você já tem que perguntar agora, porque senão você vai deixar para frente e vai perder. Senão, se você deixar o rebaixo, aí depois que terminar a entrega do projeto, ele vai ter que encher, você está incorporando mais peso, vai encher a alvenaria de fechamento da janela, incorporando mais peso, aí você já perdeu, você já está contra a segurança. Então você vai fazer essa entrevista e perguntar, essa varanda você vai incorporar ou não? Outra coisa, você também já tem que conversar com o arquiteto e com o cliente, que muitas vezes quando é cobertura e varandas, o arquiteto coloca tudo no mesmo nível. Só que toda vez que é área aberta, tá? Principalmente a cobertura, ela tem desnível, porque vai ter impermeabilização e vai ter que fazer um caimento para a água, para a parte da parte hidráulica. E isso ocupa espaço. Então você já tem que também prever esse tipo de coisa. É tudo coisa que não está escrito lá no projeto para a gente. Então você já tem que perguntar para ele tudo que você tem que é necessário para poder fazer os seus cálculos. Aí outra coisa que eu faço a pergunta para ele, se você está pensando em demolir alguma parede, construir uma depois do habites, e depois eu faço o quê? Eu pego o projeto, depois que eu fiz essa entrevista, acertei tudo com ele, eu combinei que vai ser uma laje maciça, eu também converso com ele, ó. Eu estou pensando em fazer uma laje maciça. Aí ele pergunta, pode ser laje treliçada? Eu falo, ó, tem esses benefícios e tem essa parte que não é vantagem. Tem vantagem e desvantagem. Então, nessa parte eu também alinho com ele o que eu estou pensando em fazer no cálculo. Tá? Eu até no orçamento eu passo para ele o que eu acho que deve ser feito, mas na conversa a gente pode trocar informação. Eu já fiz um projeto que eu comecei com laje maciça, quando eu já estava quase terminando o cálculo das lajes, o cliente me perguntou, Renato, não dá para trocar para laje treliçada não? Eu falei assim, tive que voltar todo o projeto. É claro, eu cobrei para poder fazer isso, porque não estava lá marcado que eu ia fazer isso. Toda modificação durante o projeto que eu comecei, eu vou cobrar, certo? Depois que você terminou essa entrevista, tá tudo assim definido, tá? Aí agora você vai pegar a arquitetura,
tá? E vai limpar essa arquitetura. O que é limpar, gente? Cuidado que muito arquiteto fala que limpar, minha arquitetura está suja. Não, não quer dizer que está suja, não. Eu vou retirar todas as informações que não me interessam, que é o quê? Móveis, eu vou tirar aquela simbologia de porta, eu vou tirar piso, eu vou tirar eletrodomésticos, cama, tudo. Eu vou deixar assim vazio, eu vou deixar só quais informações que eu preciso, que são as paredes, que são praticamente as aberturas de portas e janelas, aquela com as marcas, e os nomes e os níveis. Tá? Deixo tudo isso marcado para mim. E antes de começar propriamente fazer o projeto estrutural, eu começo a conferir. O que seria conferir? Gente, é muito comum, não é só arquiteto que faz isso não, o projetista estrutural faz muito isso também, tá? Muita gente faz isso, que é pegar toda a arquitetura, todos os níveis, tá? Desde lá da garagem, primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento, todos, até a cobertura. Eu chego e falo com ele, ó, vou conferir as cotas, porque muita gente, a pessoa edita as cotas, ou se não, arredonda essas cotas. Isso dá diferença. Dá uma diferença muito grande. Então, o ideal é você pegar nível por nível e conferir todas as cotas, e se tiver alguma errada, você vai e ajusta. Eu também já passei, estou passando por isso agora. Peguei uma arquitetura que todas as cotas estão arredondadas. Eu tive que praticamente redesenhar a arquitetura, alinhando essas medidas para, na hora que eu for fazer o projeto, eu conseguir fazer meu projeto como um todo. Principalmente quem vai fazer em programa de cálculo, porque quando você faz em programa de cálculo, se você joga a sua arquitetura com erro, na hora que for passar as vigas, elas vão ficar um pouco tortas. Aí quando você tem vigas que são simétricas, ele não vai entender que elas são simétricas, porque tem uma variação de medidas. Então o que acontece? Confere nível a nível todos os valores, tá? Aí depois você vai fazer o quê? Você já não conferiu todos os níveis das medidas? Agora você vai colocar um nível em cima do outro, tá? Já que você separou um nível em cima do outro, para conferir se está dando tudo certinho, tá? Se está casando as medidas, se está dando uma diferença de medida entre elas, tá? E detalhe, lá na entrevista, que também muitas vezes não tem na arquitetura, você tem que perguntar o seguinte, ó, essa reservatório aqui tem que ter uma altura maior, porque você tem que ter uma altura do reservatório até o chuveiro, o primeiro chuveiro, 2,20 metros. Muitas vezes não tem essa altura. Então você já tem que falar para o arquiteto ou para o cliente, falar assim, ó, eu vou ter que aumentar um pouquinho essa altura aqui, porque eu preciso de ter esse 2,20 metros livres, tá? Justamente com a perda de carga para ter uma pressão. E outra coisa que muitas vezes não está marcado no projeto arquitetônico, que a gente também tem que perguntar, você vai colocar água quente? Se colocar água quente, você vai ter que também aumentar um pouquinho mais a altura, porque o reservatório de água fria tem que ficar um pouco mais alto do que o de água quente. Então você também tem que olhar essas opções. Tá? Então assim, você já olhou todas as opções, já conferiu todas as medidas, colocou um em cima do outro, ou seja, já conferiu tudo que podia conferir em termos de entrevista e medidas. O que você vai fazer agora? Antes de começar realmente o cálculo estrutural, tá? Não é o cálculo, né? O projeto em si. Você vai pegar todas as suas pranchas, as suas plantas e vai marcar o eixo, tá? Coloca de uma cor. Outra coisa, quando eu limpei toda a arquitetura, conferi todas as medidas, como eu gosto de fazer no AutoCAD, eu coloco tudo no layer, FO arquitetura, ou se não arquitetura, um layer bem clarinho, porque eu faço o meu projeto estrutural em cima do projeto arquitetônico. Eu vou lá, travo com aquele cadeado lá no AutoCAD, justamente para não perder essas medidas. Porque aí o que eu faço? Eu pego agora e marco todas as alvenarias. Eu marco com uma cor cian, que é uma cor muito forte, clara, ela destaca bastante. Eu marco o eixo de todas as paredes, todas as paredes. Por quê? Porque quando eu vou fazer o lançamento da minha estrutura, eu preciso saber se essa parede vai ficar em cima de uma laje, vai ficar em cima de uma viga, e depois que você apagou tudo e fechou a arquitetura, você não vai ter essa informação. Então você tem que ter todas as alvenarias marcadas para você realmente começar o seu lançamento do projeto. Tá? E lembrando, depois que você faz esse lançamento do projeto, que é uma outra live que nós vamos fazer, aí você tem que pensar o seguinte, fiz o lançamento do projeto, tem que fazer cortes. Então muitas coisas você também tem que ficar olhando no projeto arquitetônico se esses cortes estão bons. Exemplo, por que eu estou falando boa? Quando você faz um prédio, tá? E vai fazer a estrutura do primeiro pavimento, que é o teto da garagem, o primeiro pavimento, você tem que pensar, se tiver pilares que vão dar vão gerar vigas de transição, você tem que pensar que a garagem tem que ter uma altura
satisfatória. Você não pode ter uma garagem com altura de 2,70, 2,80, porque se você colocar uma viga, você vai ter outro problema. Hoje você precisa, depois que termina de construir, 2,20 metros totalmente livres para você fazer o seu vigamento. Se ficar menos do que isso, você realmente vai ter alguns problemas. Então isso tudo é conversado realmente com o seu cliente. Tá ok, gente? Gente, essa é a nossa primeira live, a nossa live de aquecimento para a nossa semana de cálculo estrutural. Essa semana vai começar nos dias 9, acontecerá nos dias 9, 10 e 12 de junho, ou seja, semana que vem. Se você ainda não se inscreveu, gente, não perca, entra na bio, se inscreva, tá? É imperdível, vocês vão aproveitar muitas informações que estão lá e vale a pena, porque quem quiser entrar nessa área de cálculo estrutural é uma área excelente. Só que realmente, se você entrar, você tem que entrar consciente do que você está fazendo, para você ter qualidade nos seus projetos e ter sucesso e ter um retorno financeiro. Tá ok? Gente, muito obrigado aí e até as próximas lives e até a semana de cálculo estrutural. Um abraço a todos. Tchau, tchau.